hoje a gente vai falar aí de migração de sistemas legados. E antes de falar por que migrar, quando migrar, será que eu devo migrar ou não, né? Algumas questões desse tipo, é importante saber o que é um legado, né? Muitas pessoas só ouvem falar na comunidade, muitas vezes não sabem o que é um legado, tá? Tanto é porque não é uma palavra que vem só da parte de software, né? Legado vem de outro contexto também. Então, no contexto de software, a gente pode resumir um sistema legado como um sistema antigo, né, que já foi desenvolvido, está pronto, porém ele ainda está em operação, ele ainda está funcional, está rodando na empresa, está rodando em algum cliente, está rodando em algum lugar. Tá? Ele é antigo, ele é mantido de alguma forma, porém ele ainda está em operação. Eu costumo dizer que um sistema legado também pode ser o seguinte, tá? E essa definição não é muito trazida aí quando você procura sobre isso. Mas é comum ver em grandes corporações. Quando acontece o quê? Quando uma empresa compra outra empresa, né? Quando uma empresa incorpora outra empresa. Uma empresa X adquiriu aquela empresa, comprou ela e tinha um software de ERP naquela empresa. Então você acaba incorporando aquele legado, aquele sistema que já estava pronto, que ainda é mantido e tudo mais, mas ele não deixa de ser um sistema legado. É bem comum a gente se referir a sistema legado como se fosse um sistema degradado, um sistema ruim, com problemas, né? E isso acaba se tornando verdade porque a gente acaba se referindo dessa forma para um sistema que é ruim ou que já está com problemas e tudo mais e dá esse nome de legado. Mas na minha visão, o sistema legado em si, ele não necessariamente é um sistema que tem problemas. Ele é um sistema antigo que está pronto, que está sendo mantido de alguma forma, mas não necessariamente é um sistema ruim, ok? Então, geralmente, por ele ser antigo, ele traz alguns problemas, mas isso não é uma regra, tá? Então, deixar isso bem claro quando a gente fala de sistema legado. Ah, mas você tem só sistema legado na empresa. Ele não está xingando, né? Ou não deveria ser assim, pelo menos, né? Na minha visão. Beleza? E aí vem um ponto muito interessante, né? Qual é o questionamento que a gente precisa fazer quando a gente fala de sistema legado, né? Quando a gente pensa em migrar um sistema legado, será que eu preciso migrar? Será que realmente é necessário fazer uma migração do sistema legado? E esse questionamento é muito importante porque ele tem uma série de consequências. Então, se a gente se basear em coisas que não necessariamente fazem a diferença, que geram um retorno nessa migração, a gente vai acabar só tendo custo para tornar uma coisa que já funcionava, né? Tornar esse sistema legado que já atendia uma situação numa outra coisa que às vezes em termos de negócio não vai gerar resultado. Para atender essa pergunta, preciso migrar? Nós temos alguns pontos para analisar nessa questão. Então, muitas vezes, essa vontade de migrar vem de uma decisão top-down, ou seja, vem da presidência, da gerência. Como eu dei o exemplo anteriormente, uma empresa incorporou a outra, herdou um sistema legado, e aí vem a presidência falando que quer modernizar todo o legado que foi incorporado da outra empresa, e é isso. E muitas vezes você está numa situação de apenas funcionário, apenas desenvolvedor, então você não tem muita voz ativa para opinar sobre isso. Porém, você, de certa forma, pode tentar opinar, sei lá, né? Tipo, você pode tentar contribuir de alguma forma. Porém, se você já está num nível um pouquinho maior, tendo essa força opinativa mais expressiva na empresa, você pode começar a analisar se você já tem um nível aí de arquiteto, de gerente de TI, de CTO principalmente, que cuida aí das questões técnicas, né? Você já consegue influenciar e com o seu conhecimento tentar passar isso para quem
quem deu esse checkmate que tem que fazer essa migração, tá? Outro ponto, quando a gente se pergunta se eu preciso migrar um legado ou não, é entender que essa pergunta do preciso migrar, ela está totalmente relacionada com outra pergunta, que é por que você quer migrar? Você só vai saber se você precisa sabendo o porquê que você quer fazer aquela migração. Ah, é porque tá feio? Ah, é porque eu quero dar a identidade visual da minha empresa, a outra empresa não tinha isso. Ah, eu quero melhorar a performance, quero não sei. N motivos. Então você tem que ter muito claro na sua cabeça por que você quer migrar. Para aí sim saber se você precisa ou não. Se você pode corrigir, se você tem outra solução menos custosa do que reescrever parte ou todo o software, né? Para resolver aquele problema que você acha que só se resolve migrando um sistema inteiro. E esse por que você quer migrar tem que estar muito forte na sua cabeça, aliado a uma série de dados, uma série de análises para realmente conseguir identificar se aquilo é necessário ou não. Então, por que você quer migrar? Beleza, porque os usuários não estão acessando o sistema, os usuários não estão contentes com o sistema. Tá, mas espera aí. Quem te disse que os usuários não estão contentes com o sistema? Não, eu acho que os usuários não estão contentes, porque eu não ouvi nenhum usuário aí que deu feedback bom. Peraí, mas se você não tem dados, você não coletou feedback, você não tem essa base aí estatística, esse histórico de informações, você não tem como se embasar em achismo, né? Então é muito importante qualquer decisão de desenvolvimento de software, qualquer decisão no campo de negócios, né? Você estar embasado por números, né? Por dados que fazem sentido você tomar uma decisão ou não. Quando a gente fala de negócios, ninguém está para brincadeira, né? É dinheiro envolvido, é tempo, são empregos que estão todos envolvidos no negócio. Então, você gastar recursos baseado em o que você acha, sem ter a menor noção do que realmente acontece, isso não é legal. Outro ponto, quando a gente está respondendo a pergunta se eu preciso migrar ou não, é que essa decisão tem que ser uma decisão aliada entre negócio e a parte técnica. Mas eu acho que na balança pesa mais a parte de negócios, né? É uma decisão que deve ser embasada muito mais nos impactos que acontecem no business em si, por causa que no fim das contas um software tá para atender a questão de negócios, né? Resolver um problema de negócio e não simplesmente uma ferramenta técnica que faz alguma coisa. Então, como eu falei dos dados, é muito importante estar embasado em dados do negócio, se algo funciona, se algo não funciona, se gera resultado para a empresa ou se não gera resultado para a empresa. E aí sim, ver se uma migração, a perspectiva de uma migração, né, e isso baseado também em pesquisas e tudo mais, em testes que você pode fazer, em MVPs, vai resolver ou não vai resolver o problema.